Bom dia, pessoal. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre a conjugação de dois verbos, ter e vir. Por que esses verbos? Porque esses verbos apresentam uma particularidade. Eles são idênticos tanto para o singular quanto para o plural. O que vai diferenciar é um acento gráfico. Vamos ver aqui. Vê só. Então, nossa aula, a conjugação específica desses dois verbos, ter e vir, certo? O verbo ter, de possuir, e vir, voltar. Há situações em que as formas referentes... Lembra que eu falei das terceiras as pessoas do discurso, pessoal? Quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, eu. Segunda, tu. Terceira, do singular, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles ou elas. Então, preste atenção. Esses dois verbos aqui, essa aula específica para esses verbos, é justamente nas situações em que eles estejam conjugados na terceira pessoa. Ou seja, ele, ela, eles, elas, ok? Então, ó, há situações em que as formas referentes à terceira pessoa do singular e do plural são diferenciadas apenas por acentos gráficos. Ou seja, o verbo ter e vir no presente do indicativo, lembra que eu falei nos tempos modos verbais, tempos e modos. Tempo presente do indicativo. O indicativo é o modo que indica certeza, certo? Informação verdadeira ou possivelmente verdadeira, tá? Isso é um modo indicativo. Então, quando a gente vê esses dois verbos aqui, ter e vir, no presente do indicativo, sempre lembrar, no presente do indicativo, eles vão ter uma observação. O singular ficará sem acento e ele, no plural, levará o acento circunflexo. Ou seja, a concordância vai ser com o sujeito. Vamos analisar aqui. Meu irmão tem aula de inglês. E meus irmãos têm aula de inglês. Pessoal, vocês percebem que o tem aqui é o mesmo daqui, ó. O que vai mudar é o quê, ó? O sujeito. A gente vai ter uma aula só sobre os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Os termos acessórios, integrantes, certo? O sujeito é justamente o termo a que se faz uma declaração. Então, ó, quem é que tem aula de inglês? Meu irmão. Esse sujeito aqui não está no singular? Tá. Então aqui, ó, meu irmão, esse tem, não recebe acento, certo? Já no segundo caso, ó, meus irmãos têm, ele vai levar acento circunflexo, certo? Então, se eu tenho um sujeito no singular, o que é o sujeito? O sujeito é o termo essencial da oração, é aquele termo que representa o ser a quem se faz uma referência, de quem se fala, certo? A gente está falando de quem aqui? Do meu irmão. A gente está falando de quem aqui embaixo? Dos meus irmãos. Então, nesse caso, sempre lembrar, o verbo ter e vir, eu vou colocar um exemplo com vir, no singular ele vai ficar sem acento e no plural ele vai levar o acento circunflexo, ok? A mesma coisa acontece com os verbos, com o verbo vir. Vamos botar aqui outro exemplo. Então aqui nós temos a professora vem cedo para o trabalho. Vem é aqui do verbo ó, vir, certo? Essa situação com o verbo ter e vir, pessoal, que só o acento vai diferenciar o singular do plural, é especificamente com os verbos, esses verbos no tempo presente. Ele vem, ela vem, eles vêm, elas vêm, ele tem, ela tem, certo? Sempre lembrar, isso é no presente. Porque os verbos ó, vão ser escritos da mesma forma. Qual é o sujeito aqui? O sujeito é o termo essencial da oração, a quem se faz uma declaração, ou seja, de quem se faz uma declaração. Né? Ou seja, a gente está falando de quem? Quem é que vem cedo para o trabalho? A professora, certo? Tá aqui, ó, sujeito. E aqui embaixo, as professoras. Pessoal, eu pergunto a você, esse vem está idêntico a esse aqui. O que é que vai fazer diferenciar se aqui eu estou usando uma professora só, eu estou falando de uma professora, e aqui eu estou falando de várias professoras. Lembrar, o que eu falei anteriormente, quando nós tivermos um sujeito, ó, aqui ó, no singular, certo? Simples, o verbo vem, ter, o vir vai vir ó, sem acento, ele fica sem acento. Agora, se eu estou falando de várias professoras, as professoras, ó, aí ele recebe o acento, ok? Tranquilo? Então, se eu tenho os verbos ter e vir no singular, terceira pessoa do singular, não recebe acento no presente. Mas se eu tenho esses mesmos verbos no plural, recebe acento. Ótimo? Outros exemplos aqui. Ó, outro exemplo aqui. Meu filho tem prova de matemática. Vamos separar logo o sujeito?
sujeito, aqui, ó, meu filho. No segundo caso também, só que aqui eu tenho singular, um filho só, meu filho, e no segundo eu tenho um plural. Como é a regra que eu acabei de falar aqui, quando nós tivermos os verbos ter e vir, o verbo aqui é qual? Tem. De possuir, ó. Ele tem, ó. Nesse caso, preste atenção. Esse aqui, eu estou fazendo referência a meu filho, a um filho só, tá no singular. Esse tem recebe acento? Não. Já o segundo caso, ó, meus filhos têm. Aí recebe acento, ok? Isso vai acontecer com os verbos ter, aqui ó, tem, que vem do verbo ter, e vir no presente do indicativo. Presente, algo que acontece agora. Ele tem, ele vem, ela vem, certo? Ok? Tá, vamos agora para uma observação importante, certo? Com os verbos ter e vir, lembrando, singular, ele não recebe acento, e no plural ele vai receber o acento circunflexo. Ok, beleza, tranquilo. Mas a observação é justamente isso aqui, ó. Com os verbos derivados, lembra dos verbos derivados, aqueles que são provenientes de outros verbos já existentes. Então, ó, com os verbos derivados de ter e vir, a terceira pessoa do singular recebe o acento agudo e a terceira pessoa do plural recebe o acento circunflexo. Entenderam? Veja só, com os verbos ter e vir no singular, ele não recebe acento. Com os verbos ter e vir no plural, ele recebe o acento circunflexo. Mas, com os verbos que são derivados desse aqui, ó, que vem desses, no singular ele vai receber o agudo, o tracinho, e no plural ele continua com o circunflexo. Entenderam a diferença? Vamos para um exemplo aqui. Sujeito, ele. E aqui embaixo, eles. Qual o verbo? Mantém. Professor, você está dizendo que quando a gente tiver um verbo derivado de ter e vir, na terceira pessoa do singular, ele recebe o acento agudo. E na terceira pessoa do plural, ele recebe o acento circunflexo, chapeuzinho. Ótimo, é isso mesmo, pessoal. Mantém vem de que verbo? Vem do verbo ter, ó. Aqui, ó, manter. Veja só o verbo. Manter vem de qual? Aqui, ó, a terminação radical, ó. Então, manter é um verbo que vem de ter. É igual a convir, ou seja, vem de vir. Intervir, vem de vir. Então, vamos lá. Ele mantém. Eu disse o quê? Com os verbos derivados de ter e vir. No singular, ele recebe o acento agudo. E no plural, ele recebe o acento circunflexo. Logo, teremos aqui, ele mantém. E aqui, ó, eles mantêm. Ok? Entenderam? Então, a mesma coisa acontece com outros verbos que sejam derivados de ter e de vir. No singular, ele recebe o acento agudo. E no plural, ele recebe o acento circunflexo. Mas se fosse o verbo ter e vir, sem ser algum derivado deles, se fosse só eles, o singular não recebe e o plural recebe. Outros exemplos aqui para a gente finalizar. Ó, pessoal, vamos lá. Então, 4 exemplos aqui para a gente tentar relembrar o que a gente viu nessa videoaula curta. Ela tem interesse no evento. A primeira coisa que eu vou separar é o quê? O verbo, certo? E o sujeito. Lembra? O sujeito é o termo de quem se fala alguma coisa. Ou seja, a quem a gente está fazendo referência. A gente está falando de quem aqui? Quem é que tem interesse no evento? Ela. Então, aqui a gente chama de, ó, sujeito, certo? E aqui embaixo eu tenho Mariana e Pedro, certo? Tem interesse no evento. Pessoal, eu pergunto a vocês, quando nós tivermos o sujeito no singular, ó, um termo no singular, ela tem. Esse tem receberá acento? Não, lembra que eu falei? Os verbos ter e vir no singular, não está no singular, é só uma pessoa aqui, ó. Ela tem, só ela. Então está no singular. Logo, esse tem aqui não recebe acento, certo? Mesma coisa se fosse o verbo vem, de vir. Já Mariana e Pedro não é um sujeito aqui, ó, composto, ou seja, duas pessoas, é mais de uma pessoa. É o plural aqui, então nesse caso, ó, o verbo ter receberá o acento circunflexo, certo? Se fosse diferente, professor, se fosse aqui, ó, elas têm interesse no evento. Mesma coisa, elas não está no plural? Tá a mesma coisa, Mariana e Pedro significa mais de um ser, é plural. E aqui, ó, elas têm interesse, nesse caso, recebe o acento também, certo? Então, se eu tenho os verbos ter e vir
No presente do indicativo, ele vem, ela vem, Pedro vem, Maria vem. No singular, não recebe acento, fica sem acento. No plural, recebe acento circunflexo, ok? Tá. E com os verbos que são derivados desses aqui. Vamos ver agora. A diretora intervém no processo. E as diretoras intervêm no processo. Lembra o que eu falei anteriormente? Com os verbos derivados de ter e vir. Professor, então intervém é derivado de qual verbo? Intervém, o verbo definitivo, ó. Intervir. Aqui, ó, vem de vir, pessoal, certo? Então, intervém vem do verbo vir. O que eu falei? Com os verbos derivados de ter e vir, com os derivados apenas. Com eles não, só com os derivados deles. No singular, ele recebe o acento agudo e no plural ele continua como aqui, circunflexo. Ok, ó? Então, a diretora não é só uma diretora, está no singular o sujeito aqui. Intervém no processo. Agora, as diretoras intervêm, aqui está no plural, são várias diretoras. Então, intervém, ó, com acento circunflexo. Ok, pessoal, tranquilo. Então, se eu tenho a concordância dos verbos ter e vir, no singular, não recebe acento. Ter e vir, no plural, no presente indicativo, no plural, recebe o acento circunflexo, chapeuzinho, beleza? E com os verbos derivados deles, nós vamos ter uma observação. No singular, ele não vai ficar sem acento, não. Ele vai receber o acento agudo, tá aqui, ó. E no plural, ele continua com o circunflexo, ok? Finalizando. Tá. Finalizando nossa videoaula de hoje, vamos revisar aqui. Minha tia vem logo cedo. Qual o sujeito? Minha tia. E aqui embaixo também, ó, minhas tias. Esse minha tia está no singular, não é só uma tia aqui, ó, minha tia, singular. Então vem, recebe acento, ou fica sem? Fica sem acento. Lembra? Os verbos ter e vir, no singular, não é só uma tia no singular, ficam sem acento. Os verbos ter e vir no plural recebem acento circunflexo. Aqui, ó, minhas tias vêm, certo? A mesma coisa se fosse o verbo ter. Minha tia tem, sem acento, e minhas tias têm com acento. Com os verbos ter e vir, não recebe. No singular não recebe, no plural recebe, ok? Agora com os verbos que são derivados deles, professor, ou seja, aqueles verbos que são provenientes de outros que já existem, certo? Que vêm deles. Por exemplo, aquelas caixas contêm. Contém vem de qual palavra, de qual verbo aqui, ó? Do verbo ter. Aqui, pessoal, ó. Contém vem do verbo conter, que aqui, lembra? Vem do verbo ter, certo? Então, com os verbos derivados, ó, nesse caso aqui, contém. Se tiver no singular, recebe o acento agudo. Se tiver no plural, continua com o circunflexo, igual aqui, certo? Aquelas caixas, está no plural, não é um sujeito aqui, ó, no plural, várias caixas, então, ó, ele recebe o acento, ok? Agora, se fosse só aquela caixa, nesse caso, se fosse, ó, aquela caixa, uma caixa só no singular, seria contém o acento agudo, ok? Finalizando, verbos ter e vir no singular, no presente indicativo, não recebe acento, no plural recebe. E os verbos que derivam deles, no singular, acento agudo, no plural, acento circunflexo. Sempre lembrar, o sujeito é quem vai fazer essa concordância. A concordância entre o verbo e o sujeito. Ter e vir. Ok, pessoal? Tranquilo? Valeu.